E aí, galerinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula nossa aqui do curso de Gestão Empresarial, tá bom? Vamos dar continuidade aí ao curso, nosso curso semanal. Essa é a turminha de Gestão Empresarial do Embu Guaçu, tá? Da turminha de sábado, Colégio Nogueira, do meio-dia às 14. Meio-dia às 14, tá bom? Gente, eu vou começar a aula falando aí de um recado que vocês já devem ter recebido aí em ligações da Secretaria da Escola ou possivelmente pelo WhatsApp também, tá? Essa semana, dia 8, sábado, dia 8 de agosto, nós daremos retorno às aulas presenciais, tá? Esse retorno vai ser mediante a todas aquelas normas estabelecidas pelo governo do estado de São Paulo de segurança em relação à saúde, bem-estar, a questão também sanitária, de limpeza, tá? Então, tanto na entrada quanto na saída, vão medir a temperatura, né? Ver se está com febre, se não está, se a pessoa pode permanecer na aula ou não. A distância também, né? A distância relativa em relação ao colega, né? Aquele espaço, um espaço de pelo menos 1 metro e meio de distância. Uso de máscara dentro da sala de aula, tá bom? Então, vai ser de uma questão assim bem... vamos ter essa questão aí de segurança mesmo, de todos os alunos, funcionários, colaboradores também, tá bom? Então hoje, aí como que vai ficar? Nas aulas à distância, eu vou mandar para o aluno que decidir assim, não, vamos esperar mais um pouco, nós não estamos nos sentindo seguros de ir para a aula, de assistir, nós vamos continuar mandando os vídeos, tá? Os vídeos vão ser um pouquinho mais curtos, mas com o mesmo conteúdo que será abordado na sala de aula, tá bom? Então, o que você está vendo aqui, que você vai ver aqui, é o que vai ser abordado lá, tá? A diferença é que a questão do professor estar ali de maneira presencial, né? Acaba sendo diferente, tá bom? Então, aqui eu vou deixar algumas leituras para os alunos, tá? Vou falar de maneira um pouquinho mais rápida sobre o assunto. E lá na escola, presencialmente, a gente vai falar do mesmo assunto também, tá bom? A diferença é que o presencial, ele acaba sendo mais completo, né? O aluno pode parar ali a fala do professor, pode fazer uma pergunta, enfim, nada substitui o presencial, tá bom? Gente, então nós paramos aí na folha de pagamento, página 30. Eu falei sobre a questão dos salários, né, o 5.1. Esse 5.1 salário, eu fiz uma revisão ampla, geral, falei um pouquinho de cada tema. Agora a gente vai falar um pouquinho mais, de maneira mais assim, específica, tá? De maneira mais, nós vamos entrar mais nos assuntos, falar de maneira mais completa a respeito deles, tudo bem? Então, salários. Remuneração paga diretamente pelo empregador ao empregado em retribuição ao trabalho prestado. A gente falou sobre isso na aula passada, tá? Adicional de tempo de serviço, é isso que eu quero falar com vocês. Enunciado 52 do TST, o adicional do tempo de serviço é devido nas condições estabelecidas pelo artigo 19 da Lei 4.345 de 64, aos contratados sob o regime da CLT, pela empresa que se refere à lei, inclusive para fins de aposentadoria. Enunciado 181 do TST, o adicional do tempo de serviço, quando estabelecido, em importante fixo está sujeito ao reajuste semestral da Lei 6.708/79. Então, o adicional de tempo de serviço, ele funciona o seguinte, algumas empresas, elas pagam 1% ao ano, tá? 1% ao ano. Então, você vai
por exemplo, uma empresa que você trabalhar 5 anos, você já ganha 5% em cima do seu salário. Esse adicional de tempo de serviço, ele pode ser revisto de acordo com a categoria, de acordo com a empresa, tá? De maneira geral, principalmente em questões, em setores públicos, tá? É dessa forma que funciona, tá? Que eles chamam quinquênio, né? Que é pago uma porcentagem acima, pago 1% ao ano de trabalho, tá bom? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, está 20 anos no serviço, quando ela fizer 20 anos de serviço, ela vai ganhar o salário dela, mais 20% em cima do salário dela, tá bom? Aí o adicional noturno. O trabalho noturno, de acordo com o artigo 73 da CLT, é aquele realizado das 22 às 5 horas e possui regras específicas para sua remuneração, tá? A essas horas deve ser acrescido adicional noturno, que tem o objetivo de compensar o desconforto causado ao empregado por trabalhar no horário que geralmente é destinado ao repouso. Então, trabalhou de noite, recebe o adicional noturno, tá? A remuneração do trabalho noturno deve ser superior ao do diurno, mesmo nos casos de turno de revezamento semanal ou quinzenal. O valor da hora noturna deverá ter um acréscimo de no mínimo 20%, tá? Sobre a hora diurna. Então, o cara que trabalha à noite e o cara que trabalha de manhã, o cara que trabalha à noite ganha mais, tá? Por quê? Pensa-se que aquele horário é o horário de dormir, de descanso, não de trabalho dele, mesmo que ele não trabalhe de manhã, tá? Mesmo que a empresa mesmo que ele foi contratado para trabalhar à noite, né? Então, assim, a empresa poderia não pagar, porque ele foi contratado para trabalhar à noite, mas existe essa lei. Gente, existem muitas mudanças trabalhistas no Brasil, tá? Essa questão aqui de horário noturno pode cair também, tá? Pode ser algo que pode cair com essa nova... Eu acredito até que isso pode cair sim, tá? Mediante ao tipo de contratação. Mediante a que tipo de contratação será feita, então, de acordo com isso, o que pode acontecer? Essa questão o empresário pode cortar, tá? Não ainda é algo que já está definido, eles estão vendo, tá bom? Aí, essa hora noturna, tá? No mínimo que a empresa paga é os 20%, certo? E aí, a hora noturna será computada como 52 minutos e 30 segundos, em vez de 60 minutos. Dessa forma, o empregado que trabalha 7 horas noturnas faz jus ao recebimento de 8 horas com adicional de 20%. Então, entenderam? Então, por exemplo, a pessoa ela trabalha de manhã 8 horas, ela ganha R$1.000, digamos assim. Estou falando um valor fixo aqui, só para a gente entender. À noite, se ele entrar à noite, a partir das 19 horas, a partir das 21 horas, a partir de quando aquele sindicato considera como noturno, trabalho noturno, né? O que vai acontecer? Ele vai ganhar, por exemplo, os R$1.000 mais 20% do adicional noturno, ou seja, 200. Ele vai ganhar R$1.200 e as 8 horas que seria contabilizado de manhã, para ele vai ser só 7 horas, porque a hora de 60 minutos considerado de manhã, a hora de trabalho de 60 minutos, no adicional noturno ela cai consideravelmente para 52, alguma coisa. Então, assim, isso aqui é um estudo feito em cima de uma categoria, tá? Tem categoria que, por exemplo, professor, uma hora noturna é 45 minutos ou até 40 minutos, tá bom? Então, vai de novo da área, né? Vai muito da área que a pessoa trabalha, né? Da categoria de trabalhador, tá bom? Então, gente, eu parei aqui hoje, tá? Então, vocês vão fazer o que para mim como lição de casa? Como lição de casa, eu quero que vocês façam para mim um horário
com essas explicações aqui de um funcionário que trabalha 7 horas e vocês vão marcar o horário de uma pessoa que entra a de manhã, quanto que ela ganha, e à noite, quanto que ela ganha, em cima do valor que eu vou falar agora para vocês. De manhã, essa pessoa ganha R$ 3.500. Quanto que ela ganharia de noite, tá bom? Então eu quero que você coloque como posso dizer assim, um plano de trabalho, um horário de trabalho, tá? Das 8 às 17, tá? O valor de salário e um adicional e um outro profissional, você pode colocar o nome, Renato, Ricardo, que entra, por exemplo, às 19 horas, às 20 horas, às 21 horas, às 22 horas, e que hora que ele sai no outro dia e qual o salário que ele ganha, pensando que a base é os 3.500, tá bom? Tudo bem? Então, é isso que vocês vão fazer para mim como lição de casa, tá bom? Gente, muito obrigado. Muito obrigado pela atenção aqui na aula, pelas atividades que estão sendo me enviadas, né, os alunos que estão fazendo. Muito obrigado, agradeço. E qualquer dúvida estou à disposição, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.